Oi galera, hoje vamos falar sobre capnografia. Eu já deixei disponível no Instagram o nosso mapa mental. E não esquece de curtir e seguir o nosso canal. Vamos então começar lembrando que todos os processos metabólicos envolvem a produção de CO2. E esse CO2 ele vai ser passado para a corrente sanguínea, a corrente venosa, até o coração. E do coração, ele vai ser eliminado através da ventilação alveolar do pulmão. E o capnógrafo, que é o aparelho que eu consigo avaliar a capnografia, vai detectar exatamente esse CO2 exalado. Então, o que me interessa na interpretação vai ser esse CO2 da ventilação alveolar. Bom, vamos falar um pouco sobre definição. Muita gente confunde capnografia com capnometria. A capnometria é o valor isolado do CO2 em um determinado momento. E a capnografia é quando eu faço a interpretação desse valor de maneira contínua, no gráfico, grafia de gráfico. Existem dois tipos de capnógrafos. Existe o tipo mainstream, que é o não aspirativo, e existe o tipo side stream, que é o aspirativo. Eu decorei, é uma coisa besta, mas eu decorei aspirativo e não aspirativo. Mainstream começa com M e fica perto do N de não aspirativo. Agora vamos entender como é que ele funciona. O mainstream, ele capta e interpreta o CO2 do circuito próximo ao paciente. E o side stream, ele tem um tubinho fino que ele aspira o fluxo próximo do paciente, mas ele interpreta esse valor mais distante. Os dois modelos, eles interpretam o comprimento de onda do CO2, certo? Através de espectrometria. Então, passa a luz infravermelha de um lado para o outro, atravessando aquele fluxo de ar contendo CO2. E aí ele consegue determinar o comprimento de onda e identificar a concentração de CO2. O importante aqui é um detalhe técnico, na verdade, mas você tem que lembrar que tanto o side stream quanto o mainstream, ele precisa ser aquecido para poder funcionar de maneira acurada. Isso porque esse aquecimento impede com que o vapor de água exalado pelo paciente condense no dispositivo e acabe dificultando, atrapalhando o valor exato da concentração de CO2 no aparelho, no circuito. Outra coisa técnica também importante é lembrar da calibração. Na verdade, a calibração era mais feita nos aparelhos mais antigos. Atualmente, a maioria é autocalibrado, mas você ainda vai encontrar alguns que você precisa saber calibrar, colocar a célula 0 depois na referência e poder dar um valor acurado desse valor da capnometria. Bom, falando um pouco agora de influência, utilidade e prática, eu destaquei aqui 3 principais fatores que podem influenciar alterações na capnometria. O primeiro deles eu deixei como a ventilação alveolar, pode estar alterando esse valor. A produção e distribuição do CO2 também vai interferir na interpretação da capnografia. E também os equipamentos, né? Alguns equipamentos acabam por influenciar de maneira a absorver mais esse CO2 e perder um pouco a acurácia do método. A capnografia tem múltiplos usos clínicos, né, potenciais. O principal dele, que é essencial tanto na anestesia quanto na terapia intensiva, é você identificar o posicionamento do tubo nas vias aéreas, né? Uma intubação esofágica, você consegue ver isso rapidamente através da capnografia. Além disso, você consegue, ela permite você verificar a integridade do circuito ventilatório também. Ela ajuda a inferir uma adequação no débito cardíaco através da sua interpretação.
E também ela permite com que você faça um ajuste nos parâmetros da ventilação mecânica. Tudo isso a gente vai conseguir ver em uma aula posterior que eu vou fazer para vocês em relação a alterações nessas coisas e como a gente vai interpretar no gráfico da capnografia. Mas agora vamos avaliar a parte prática de tudo isso em um paciente, a princípio, sem alterações, um paciente saudável. O que eu olho na capnografia? Exatamente esse gráfico que eu já deixei desenhado aqui para vocês. Essa é a capnografia normal. Ela é dividida em 4 momentos. Ou antes disso, identificar alguns pontos para ficar mais fácil a interpretação. Aqui eu vou colocar o ponto A, aqui o ponto B, aqui vou chamar de ponto C e aqui de ponto D. Vamos começar falando pela fase 1, que seria a fase AB. Essa fase, percebam que você não está conseguindo detectar nenhum CO2, né? É a fase inicial da expiração. Você não detecta CO2 porque, inicialmente, quando você começa a expirar, o ar que está saindo é aquele ar do espaço morto anatômico, que não tem troca gasosa. É o ar também que é encontrado no tubo, no circuito. Vou colocar aqui 0 CO2. Em seguida, a gente vai falar da fase 2, que percebam que é a fase BC, dos pontos B, C, que é a fase em que você começa a ter um aumento abrupto do CO2. Esse CO2 ele começa a ser detectado e é o CO2 da região pulmonar, até atingir um platô, aumento abrupto, até você ver um platô que no paciente saudável, ele geralmente é horizontal, como está nesse desenho. E a fase 3, que é de fato o platô, que é o período ali de C até D, é o platô. E talvez essa seja a região mais importante da gente interpretar, porque ele corresponde ao CO2 alveolar. Aqui eu vou colocar um asterisco no ponto D, que esse é o ponto em que a gente interpreta o valor do EtCO2, que com certeza vocês já viram lá no ventilador mecânico, né? Que é esse valor que a gente interpreta como sendo o valor do CO2 alveolar. Bom, e depois do platô, você percebe que tem uma queda abrupta desse CO2 e é a fase inspiratória. Depois o ciclo vai se repetir. Eu também deixei destacado 2 ângulos, né? Um ângulo alfa e o ângulo beta. O ângulo alfa, em termos de prova, vamos gravar que ele é aproximadamente 110 graus e o ângulo beta ele é aproximadamente 90 graus. A diferença dele é que no ângulo alfa, ele geralmente aumenta quando você aumenta esse platô, ele deixa de ser horizontal e ele começa a ser mais inclinado, principalmente nos processos obstrutivos. Então, você tem um aumento desse alfa. Já o ângulo beta, ele pode ser usado para avaliar a reabsorção de CO2. Uma elevação desse ângulo a partir de 90 graus ocorre quando essa inclinação descendente, ela fica menos vertical. Significa que tem um aumento de CO2 inspirado. Existem algumas situações onde ocorrem grandes alterações do nosso gráfico, mas eu vou deixar para uma próxima aula. Aqui, por último, eu só queria destacar para vocês que essa EtCO2, ela se aproxima muito num paciente saudável da PaCO2, que é o valor que a gente mede na gasometria. A diferença entre elas fica mais ou menos de 2 a 5 milímetros de mercúrio. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aula.